Agora que as crianças saíram, eu convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Nós lemos a partir do versículo 7. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7. Nós continuamos com a nossa série de pregações em Lucas. Pela providência de Deus, nós começamos em novembro de 2021, com Lucas capítulo 1, e falamos do nascimento de Jesus, aí falamos no Natal, do nascimento dele, etc. Nós estamos concluindo, agora em 2023, na Páscoa, a nossa série de pregações no livro de Lucas. São mais de 60 mensagens. Se você quiser assistir todas elas, você tem bastante coisa para ver. Mas temos bastante, cobrimos todo o livro de Lucas, alguns mais a fundo, alguns não tanto, mas estamos chegando ao final, junto com a Páscoa agora, nós chegamos ao final do Evangelho de Lucas. Então eu creio que todo mundo achou, e diz assim a palavra de Deus. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é santa e verdadeira. E te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha mesmo, como nós pedimos para as crianças, abrir o nosso entendimento para que possamos entender a sua palavra. Glorifica o seu nome, Senhor, através da sua palavra. Exalta Cristo e alimenta o teu povo. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós, hoje, como eu já disse, nós entramos nessa semana de Páscoa, né? Então, como nós não temos o culto na sexta-feira santa, então eu decidi, como nós temos ceia no primeiro domingo do mês, nós mantermos a ceia e nós também falarmos sobre a ceia, o sacrifício, aquilo que antecede a entrega de Jesus. Então, nós vamos tirar algumas lições, 3 lições desse texto hoje. Qual a importância da morte de Jesus? Qual o significado da morte de Jesus? E como a morte de Jesus pode me transformar? Ou como a morte de Jesus me afeta?
Então, qual a importância da morte de Jesus, qual o significado da morte de Jesus e como que eu me aproprio disso na minha vida e para a minha vida. Isso é então o que nós vamos ver hoje. Aí no versículo 7, se você voltar para o versículo 7 comigo, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. O que é o dia dos pães sem fermento? Você tem que voltar para você entender tudo isso que está acontecendo. E, aliás, todo o ministério de Jesus Cristo, para que você possa entender o ministério de Jesus Cristo, você não pode isolar Jesus do Antigo Testamento. Porque se você isola Jesus do Antigo Testamento, ou se você tenta fazer uma separação, como muitos têm tentado fazer, entre Antigo e Novo Testamento, Jesus não faz sentido nenhum. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus cumpriu no Novo Testamento, nos Evangelhos, não faz sentido se nós não temos a revelação do Antigo Testamento. E se nós não entendemos o Antigo Testamento, Jesus fica um negócio assim meio, para que ele tinha que vir mesmo? A gente não entende o Evangelho se a gente não entende o Antigo Testamento. E alguns ainda vão mais além, dizendo, existe um Deus no Antigo Testamento, o Deus Yahvé, que é o Deus irado, que quer matar todo mundo, e nós temos o Deus do Novo Testamento, que é o Deus Pai de Jesus Cristo. Então existem duas entidades diferentes, no Antigo e no Novo Testamento, eles são os liberais. Então, se você tenta fazer isso com a Bíblia, você destrói toda a lógica bíblica, e você destrói toda a mensagem bíblica, que a mensagem bíblica é uma e única. Jesus veio para salvar pecadores. Então, do que eles estão falando? No versículo 7, ele fala dos pães sem fermentos. Nada mais é do que a festa que nós comemoramos na próxima semana, a Páscoa. Se você voltar no capítulo 11 a 13 do livro de Êxodo, e eu não vou ler os 3 capítulos para a gente ganhar um pouco de tempo, mas se você voltar no capítulo 11, 12 e 13, nós temos a instituição da Páscoa. O que está acontecendo nesses 3 capítulos? O que a gente encontra se a gente abrir o texto em Êxodo? Nós encontramos o seguinte, nós encontramos o povo de Israel no Egito. Se você conhece o livro do Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, então significa a saída de Israel do cativeiro, da escravidão no Egito. Lembre-se que em Gênesis, nós terminamos ali Gênesis com José na casa de Potifar, depois ele vai, toda aquela história dele, e ele acaba como governador de todo o Egito. Aí ele traz Jacó, toda a sua família para lá, eles se multiplicam e ali eles se estabelecem e ficam durante 430 anos. Como o Senhor havia dito a Abraão, os seus descendentes serão forasteiros e eles vão ser escravizados e eu vou me levantar e eu vou os tirar da terra em que eles forem escravos. Ele disse isso para Abraão, 400 anos antes. Então, agora eles estão escravos do Egito. Eles são escravos no Egito, e então Deus se lembra deles, ouve a opressão do seu povo, ouve o clamor do seu povo, e desce-os para os libertar. Temos as 10 pragas, essa é a 10ª praga. A Páscoa está conectada com a 10ª praga do Egito. Então nós temos alguns temas que estão agora surgindo aí. O tema de libertação, de escravidão, da opressão. Então eles estão sendo libertos da escravidão e da opressão do reino do Egito, ou de Faraó e do seu reino. Então é isso que está acontecendo agora no capítulo 11 a 13 de Êxodo, e é isso que nós precisamos entender. Então no meio de tudo isso, Deus ele fala para Moisés, eu vou fazer uma última coisa, e eu vou passar pela terra do Egito, e eu vou matar todo o primogênito, do filho do faraó ao prisioneiro do calabouço, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então ele vai passar, ele vai enviar o anjo destruidor. Então Deus institui o meio pelo qual os israelitas poderiam ser salvos, o meio pelo qual os israelitas poderiam passar por esse tempo sem serem mortos, sem serem destruídos. Então ele fala, vocês peguem um cordeiro,
vocês matem esse cordeiro, vocês peguem um pouco do sangue desse cordeiro e vocês passem no umbral da porta. Quando o anjo da morte passar pelas casas de vocês, ele verá o sangue e ele não parará, mas ele passará adiante. Ele passará sobre. É por isso que em inglês faz um pouquinho mais de sentido, né? Pass over, ele passa sobre, ele vai além, o Passover, né? Nós chamamos de Páscoa, mas tem um significado também. Então, o patriarca, ele era o responsável, depois que tudo isso aconteceu, você conhece a história, aconteceu a última praga, Deus ele manda o anjo, os filhos dos egípcios morrem, os filhos de Israel são poupados. Então, depois que tudo isso passa, Deus tira o seu povo de lá, ele abre o mar, ele guia o seu povo na coluna de fogo, na coluna de nuvem durante o dia. Então, ele vai guiando o seu povo para fora, para levá-los à terra prometida, a terra de Canaã. Então, esse é o contexto todo do que está acontecendo ali. Então, Deus, isso aqui para Israel é muito importante, porque aqui marca o começo do ano para Israel. O começo do ano para Israel não é janeiro, como é para nós. O começo do ano para eles é a partir da saída do Egito. Esse, aliás, é o ano 1 para eles. Então, e Deus institui agora a festa dos pães sem fermentos, ou a festa da Páscoa, onde todos os anos eles pegariam um cordeiro, eles comeriam pão sem fermento, e eles então se lembrariam daquilo que Deus fez, os libertando do Egito. Então, todo patriarca, o pai da família, ele se levantaria, ele teria uma mesa posta, e ele se levantaria e explicaria os elementos da mesa. Esse é o pão do nosso sofrimento, essas são as ervas amargas, esse é o vinho. Então ele ia explicando, aí os filhos perguntavam, mas pai, o que significa isso? Isso, meu filho, foi a mão do Senhor nos livrando da escravidão, nos trazendo liberdade e nos levando para a terra de Canaã. É isso que representa. Então as gerações iam aprendendo e passando aos filhos dos filhos. É essa a importância nossa como pais, ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Para que nosso filho não cresça pensando, por exemplo, que a Páscoa é sobre ovos de coelho. Eu não sei se você sabe, mas coelho não põe ovo. Mas, sim, entendendo que aquilo que nós estamos comemorando nesse final de semana, nessa semana, é o sacrifício do nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus agora, ele estava na função de patriarca aqui nesse texto. Ele se levanta e ele começa então a explicar o que está acontecendo aqui. E é o trabalho do patriarca, daquele que está presidindo a mesa, a explicar os elementos. Contudo, Jesus ele vai ressignificar esses elementos. Agora ele pega o pão e ele não diz, mas esse é o pão do nosso sofrimento, da nossa amargura. Ele vai pegar o pão, ele vai partir o pão e ele vai falar, esse é o meu corpo partido por vós. Aí, da mesma forma, ele pega o cálice e ele diz, este é o cálice da nova e eterna aliança. Então, ele vai ressignificar tudo isso. Mas tem uma coisa que você não vê em nenhum dos evangelhos. O que está faltando nessa mesa? Qual que era a refeição principal dessa mesa? O cordeiro. Mas aí está lá os discípulos, os apóstolos reunidos à mesa da Páscoa, e aí um começa a olhar para o outro, tá bom, nós temos o pão, nós temos o cálice, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro da mesa? O cordeiro ele não está sobre a mesa, porque o cordeiro está presidindo a mesa. O cordeiro ele não está sobre a mesa, porque o cordeiro vai se entregar pelos pecados do mundo. É por isso que nós não temos o cordeiro nesse texto. O cordeiro, ele ainda vai ser sacrificado naquele dia. Então, qual que é a importância da morte de Jesus? O Êxodo, ele marca o período mais importante de Israel. O período do início da caminhada do povo de Deus, de assim por dizer, porque agora eles estão sendo formados como povo de Deus. Antes nós tínhamos
Abraão, Isaque, Jacó, todos os seus descendentes, e ali aquela tribo, aquele monte de gente que foi se perdendo, uns conheciam Deus, uns conheciam, aquela bagunça que ninguém entendia nada. Agora não, agora a partir da libertação da escravidão no Egito, eles não são apenas, eles são apenas libertos da escravidão e da opressão, eles agora têm um novo relacionamento com Deus e uma nova identidade. Agora eles não apenas são livres do faraó, agora eles têm uma nova identidade em Deus, eles são o povo de Deus. Mas essa é a data mais importante para o judeu, mas existe uma data muito mais importante do que essa data, que é uma data onde nós comemoramos que o Senhor Jesus, ele veio como homem, ele presidiu a mesa, ele saiu daquela mesa e ele foi para a cruz, para ser sacrificado pelos nossos pecados, para nos trazer libertação. Para nos trazer libertação. Então, o êxodo de Jesus é o momento mais importante de toda a história da humanidade. Se o êxodo de Israel, da saída de Israel do Egito, é o período mais importante da história deles, o êxodo de Jesus, o sacrifício de Jesus, a Páscoa, é o momento mais importante da história humana. O mais importante da história humana. Por quê? Porque Jesus agora ele é o novo Moisés. Se você ainda não percebeu tudo isso, é disso que o novo êxodo, a Páscoa, está falando aqui. Porque Moisés, Deus havia usado Moisés como libertador do povo da escravidão do Egito. Mas Deus agora, ele está usando o seu filho, o seu único filho, para nos livrar dos nossos verdadeiros opressores, o pecado, a morte, Satanás e a ira de Deus, que está sobre todo sobre toda aquela que não tem sobre a vida dela ou dele o sangue de Jesus. Então, Jesus ele não nos vem salvar como é esperado em todo o Evangelho. Eu tentei mostrar isso durante toda a nossa caminhada no livro de Lucas. Ele não vem nos salvar de um período temporal, de uma nação que nos escraviza. Jesus, a salvação de Jesus, o livramento de Jesus não é de algo temporal. Jesus não está preocupado com governos humanos. Jesus está preocupado em nos salvar e nos transformar de dentro para fora, para que nós sejamos transportados do reino das trevas para o reino da luz. É isso que Jesus veio alcançar. Ele não veio alcançar uma libertação por um tempo, porque se Jesus liberta Israel naquele tempo, como eles queriam e como eles esperavam que o Messias o fizesse, eles os livraria de Roma, mas se levantariam outros reinos que os oprimiriam de novo. Então Jesus ele nunca veio para nos libertar de governos opressores, porque todos esses governos opressores, nós já temos uma resposta para todos eles no último livro da Bíblia. Eles já foram todos julgados e condenados, porque o Cordeiro voltará e julgará a todos. E aí, no versículo 8 ao 13, ele pede para eles, vão preparar a Páscoa. Vão e preparem a Páscoa. E ele dá a instrução, porque até os discípulos, os apóstolos, eles não entendem. Tá, Jesus, vai para onde? Fazer o quê? Como Jesus mesmo disse, Jesus não tinha onde reclinar na sua cabeça. Então não é na casa do mestre que a gente vai. Jesus, para onde que vai? Faz o seguinte, entra na cidade e segue isso, vai acontecer isso. Vocês cheguem lá e vocês falem com o dono da casa. E então, no versículo 13, nós temos exatamente o que Jesus tinha dito. Eles encontram tudo como Jesus tinha dito. E por que essa passagem, por que essa história está relatada aqui? Por que não apenas falou, Jesus se reuniu com seus discípulos em algum lugar? Por que esses detalhes estão dados aqui?
Porque, se você se lembra, há poucas semanas nós falamos também da entrada triunfal de Jesus, do domingo de Ramos, que aliás é o domingo que nós comemoramos hoje. Então eu estava adiantado um pouco. Então ele fala, vocês vão encontrar um jumentinho assim, assim, vocês me tragam ele. E eles vão e encontram daquele jeito que Jesus tinha dito. E agora ele fala de novidade, detalhes, vocês vão encontrar uma pessoa carregando um pote de água, vocês vão encontrar assim, assim, assado, e lá vocês falem para o dono da casa, e ele vai te mostrar uma sala que é assim, assim, assado, e lá vocês preparem. O que Jesus, ou o que Lucas está tentando nos dizer com isso? Por que essa história está aqui? Porque Jesus deixa claro que ele estava completamente no controle dos eventos que o levariam à morte. Jesus está no controle, nada pegou Jesus de surpresa. Por que isso aqui é importante? Porque o texto que nós não lemos no capítulo 22, a partir do versículo 1, nós temos a conspiração dos mestres da lei, dos religiosos do tempo de Jesus com Judas. Eles se unem para pegar Jesus, para que ele pudesse ser morto. Mas o que esse texto está nos dizendo é que apesar de tudo isso que eles estão tramando para pegar Jesus, Jesus ele não vai morrer, ele não vai para a cruz, porque eles o pegaram, porque a armadilha deles foi sucesso. Ele vai porque ele se entregou, ele vai porque ele tem o controle da história nas suas mãos. Como foi determinado, é a palavra. Então, por isso, os discípulos podiam confiar completamente no que ele tinha dito em relação à sua ressurreição. Porque ele tem o controle absoluto de tudo que está levando à sua morte. Eles, os discípulos, os apóstolos, você e eu, podemos ter a certeza de que nada foi acidente, que nada pegou Jesus de surpresa, que ele continua no controle de tudo. E ele governa tudo. Então, nós podemos ter a certeza de que tudo aquilo que ele disse que ele faria, ele fez. E ele foi para a cruz, mas ele também disse, ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. E é engraçado que apesar de tudo isso, o próximo texto, se você continuar lendo o capítulo 22, você vai ver que eles começam a brigar por posição no reino. Eles continuam pensando o quê? Quem é o maior Jesus? Eles ainda continuam com a cabeça de que Jesus é aquele Messias guerreiro, de que Jesus vai vir para libertar Israel da sua opressão terrena. Apesar de tudo isso que eles estão vendo, eles não entenderam nada. 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 Aliás, Jesus vai morrer e eles ainda vão continuar não entendendo nada. Eles vão falar, nossa, a gente pensou que ele era um grande profeta, mas não era nada. Aí Jesus encontra com eles no caminho de Emaús. Então eles nunca entenderam o ministério de Jesus. Eles só vão entender depois da ressurreição, porque o Espírito Santo abre o entendimento deles, e então eles podem entender. Ah, mas esses caras são burros, né? É, igual eu e você. Porque você só está aqui essa noite, porque o Espírito Santo de Deus abriu o seu entendimento, para que você pudesse contemplar essas verdades e ser salvo. Não é porque você é mais inteligente, não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque você merece alguma coisa. Deus te escolheu pela graça dele e te revelou Cristo pela graça dele. É por isso que nós não podemos olhar para ninguém aí fora e nos achar melhor do que ninguém, porque nós somos salvos pela graça. E isso não é de vós, é dom de Deus. Em segundo lugar, qual o significado, então, da morte de Jesus? Qual a importância? A importância é apenas essa, é o fato mais importante de toda a história da humanidade. É o fato mais importante de toda a história da humanidade. Tá, mas qual é o significado? Por que Jesus tem que morrer? Eu posso resumir o significado em duas palavras: justiça e julgamento. Justiça e julgamento. Se lembra que Israel ele está agora preso, oprimido no Egito, e então Deus ele vai vir, ele vai descer
para libertar o seu povo da injustiça, da opressão, do pecado, da maldade daquele povo, daquele governo. Porque Deus é santo, Deus, Ele é um Deus santo, justo e bom. Então Ele desce para libertar o seu povo da injustiça. Porque Deus, Ele não aceita a injustiça. Tudo isso que nós contemplamos diariamente, dia após dia, é só você ligar o jornal e você vai ver a injustiça estampada na cara da nossa sociedade. Deus não aceita a injustiça. Mas então Ele vem com o julgamento, com todo julgamento, todo ato de justiça, Ele requer julgamento. Não tem como eu fazer justiça sem que eu julgue um caso. Por exemplo, um caso chega diante de um juiz. Não tem como o juiz fazer justiça sem antes ele julgar o caso. Então, a justiça demanda julgamento. Deus vem julgar. Deus vem julgar. Então, Deus ele vai trazer esse julgamento e esse juízo sobre esse reino opressor. Mas só Deus, só a justiça de Deus é a verdadeira justiça. Só a justiça de Deus é a verdadeira justiça, porque, como diz a palavra de Deus, a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Só a justiça de Deus é a verdadeira justiça. Por quê? Porque o êxodo representa o dia do grande julgamento. O êxodo não apenas representa a nossa saída da escravidão, do pecado, do reino das trevas para o reino da luz. O êxodo também representa isso, o dia do grande julgamento, de que Apocalipse e os outros profetas do Antigo Testamento nos advertiram. Existe um dia, o dia que Deus marcou para julgar e trazer juízo sobre toda a humanidade. Então o êxodo é essa miniatura do dia universal. Porque se você prestar atenção no relato do Êxodo, se você depois chegar em casa e quiser ler o relato do Êxodo, você percebe uma coisa quando você estiver lendo. Deus ele não é parcial com Israel. Deus ele não fala, eu vou julgar a nação do Egito e eu vou deixar impune a nação de Israel. O julgamento de Deus no Êxodo, ele é para todos, israelitas e judeus. Mas como assim, Rodrigo? Ele salva os israelitas. Lembre que Deus deu ordens muito específicas de como eles deveriam fazer para que eles pudessem escapar do juízo de Deus. Eles tinham ordens específicas. Quais eram essas ordens específicas? Matem o cordeiro. E você pega o sangue desse animal e você passa no umbral da sua porta. Quando o anjo da morte passar e ver o sangue, ele não entra. Mas vocês não saiam de casa. Em outras palavras, vocês não saiam de debaixo da proteção do sangue. Porque se o anjo da morte passar e encontrar vocês sem estar cobertos pelo sangue do cordeiro, vocês morrem junto. Então isso aqui mostra a universalidade do pecado. Deus não faz exceção de pessoas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, 2 e 3, no ápice de Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos nós merecemos uma única coisa de Deus, a ira. Mas Deus, como no Êxodo, nos deu uma escapatória, o sangue do Cordeiro. Então todo aquele que for apresentado no dia do julgamento, daquele grande julgamento, que todo mundo aguarda, for apresentado diante de Deus, e não estiver coberto com o sangue de Jesus, o que vai acontecer? Julgamento e juízo. Julgamento e juízo. Então o significado da Páscoa é que Jesus é o novo Cordeiro, que nos cobre com o seu sangue, e morre em nosso lugar, nos livrando da ira e do juízo de Deus. Assim como aquele cordeiro salvava o filho daqueles israelitas, assim é o nosso cordeiro que nos salva da ira de Deus. Mas, e essa pergunta eu recebo
muito mais frequente do que eu estou acostumado ainda. Mas por que o sangue precisa ser derramado? Por que nós precisamos derramar sangue? Por que essa carnificina? Nós que vivemos no século 21, o século da pós-modernidade e tudo isso, parece que Deus é um Deus sedento por sangue. É um Deus... Aí começa a misturar com aquele Deus do Antigo Testamento, que aquele monte de mata animal aqui, mata animal ali. Nós já não passamos por isso, Jesus já não morreu no nosso lugar. Mas ainda nós não compreendemos o que o Antigo Testamento está nos dizendo. O que o Antigo Testamento está nos dizendo. Então, por que sangue precisa ser derramado? Em primeiro lugar, todo amor é um ato sacrificial de entrega. Porque todo amor é um ato sacrificial de entrega. Amar alguém exige entrega ou morte. Amar alguém exige entrega ou morte. Vamos ter que dizer não para os nossos próprios desejos. Se você ama alguém, e se você é casado, você vai saber muito bem do que eu estou falando. Se você ama alguém, você vai entender o que é morrer para si mesmo. Para o quê? Para amar uma outra pessoa. Sabe por que os casamentos, via de regra, não dão certo hoje? Porque as pessoas se separam tão rápido hoje? Porque ninguém está disposto a morrer para amar o outro. É por isso. Mas, necessariamente, amor demanda entrega. Por que amor demanda entrega? E eu gosto desse exemplo. Nós temos muita dificuldade de nos relacionar com pessoas problemáticas. Já perceberam isso ou não? Por que nós não gostamos de nos relacionar com pessoas problemáticas? Já se perguntou isso? Porque uma vez que você começa a se relacionar com essa pessoa, você começa a se relacionar com os problemas dela. E uma vez que você começa a se relacionar com os problemas dela, logo você está tomando providências para resolver os problemas dela. Mas resolver os problemas dela vai te custar uma coisa, o quê? A sua própria vida, os seus próprios interesses. Porque uma vez que você deixa de buscar os seus próprios interesses, ou uma vez que você começa a buscar os interesses de outro, para salvar a outro, para ajudar a outro, você está morrendo para você mesmo, por os seus interesses. Isso é o amor de Deus por nós. Porque talvez você conheça uma outra pessoa legalzinha, bonitinha, cheirosinha, que não tem problema. Se você conhece uma pessoa dessa aí, vai e seja amigo íntimo dessa pessoa. Porque não existe. Você quer uma prova disso? Pergunta para sua esposa, para o seu marido. Essa pessoa, a pessoa mais legal do mundo, é geralmente essa pessoa que a gente casou. E aí, meu amigo, você sabe qual que é a dificuldade, não é? Porque amar essa pessoa mais legal que você casou não é fácil. Você imagina os outros. Então, amor, por definição, ele vai ser sacrificial, porque é uma entrega. É você pensar mais no outro do que em você mesmo. Então, amor exige a sua própria vida. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui é: o nosso caso é tão grave, mas tão grave, o nosso problema é tão grave, que exigiu a morte e o derramamento do único Filho de Deus, de todo o sangue de Cristo. Você é tão problemático que Jesus teve que vir e morrer por você. Aí você não gosta de se relacionar com pessoas problemáticas? Mas Jesus se relacionou com você. Então isso para nós não é opcional. Porque assim como Ele entregou a sua vida por nós, nós devemos entregar a nossa vida pelos outros. Em segundo lugar, por causa da justiça e da santidade de Deus. Por que sangue tem que ser derramado? Por causa da justiça e da santidade de Deus. E eu vou ser muito breve nesse ponto, porque eu podia falar isso aqui só sobre isso aqui durante 4 semanas. Quem me conhece sabe. Então, por que sangue tem que ser derramado? Simplesmente por causa disso. Deus não é como um de nós. Deus não é como um de nós, apenas maior. Deus é completamente outro, Ele é completamente santo. Ele não aceita uma única falha moral, nenhuma sequer.
Amava fazer essa pergunta para os jovens. Quantos pecados foram necessários para que Satanás fosse banido do céu? E todo o inferno fosse criado por causa dele? Quantos? Classe. Quantos pecados foram necessários para que Adão e Eva condenassem todo o universo junto com eles? Quantos pecados são necessários para te levar para o inferno? Quantos pecados Deus aceita? Nenhum. Por que Deus não aceita um único pecado? Porque Ele é santo. Aliás, se você quer saber qual que é o atributo de Deus na Bíblia, é esse. Ele é santo, santo, santo. A Bíblia não diz que Deus é amor, amor, amor. Deus é santo. E o seu amor é santo. A sua justiça é santa. Tudo que Deus faz é santo. Deus é santo. Então, todos nós, por causa do nosso pecado, nós temos uma dívida de morte ou de sangue com Deus. Todos nós, Efésios capítulo 2, todos nós éramos inimigos de Deus, destinados à perdição eterna. Por quê? Porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Somos filhos de Eva. Então herdamos o pecado de Adão e Eva. Mas como que você sabe? Fácil. Se você teve filho, se você teve criança, se você teve neném, você vai saber muito rapidamente que você não precisou ensinar o seu neném a fazer birra. Você não precisou ensinar os seus filhos a pecarem. Aliás, qual que é o nosso trabalho como pai? Ensinar os nossos filhos a andar direito, a corrigir o menino e a bater na bunda quando é necessário. É o nosso trabalho. Né, Samara? Então, eu não preciso ir muito longe para provar meu ponto. Nós não nos tornamos pecadores a partir do momento em que nós pecamos. Nós nascemos pecadores. E como que você prova isso? A morte prova. Porque todos nós morremos. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Nós morremos. Essa é o maior grito de Deus. Se arrependam e voltem para mim. Então, a santidade de Deus demanda o quê? Demanda o nosso sangue. Demanda o nosso sangue. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Então, a pergunta que nós temos que fazer é, se Deus é santo, o que Ele tem que fazer com nós? Aí geralmente tem essa, depois eu acabo de pregar, e eu quero evitar que eu tenha que passar por isso hoje. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu não sou tão mal assim. Eu não concordo com isso que você falou, que todo mundo é mal, que todo mundo merece o inferno, e etc, etc. Aliás, essa não é a minha opinião, essa é a palavra de Deus. Amém. Segundo lugar, eu vou te dar um exemplo, que eu gosto também de usar esse exemplo, porque eu acho que ele já me facilita bastante do meu trabalho aqui, e economiza alguns slides para mim. Imagina que eu gosto muito de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, eu nunca esqueci esse filme. Ele chama The Final Cut, do Robin Williams. Eu não sei o nome dele em português. E ele tem o trabalho dele todo lá, ele tem um trabalho que a pessoa tem tipo alguma coisa lá no cérebro, se eu me lembro bem, e ela pode filmar tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela fez. E então o trabalho dele é pegar aquela memória daquela pessoa, editar, então por isso que é The Final Cut. Então ele é editar aquele trabalho para que no dia do funeral daquela pessoa só apareçam ali lembranças boas, lembranças legais. Mas aí ele vê aquele homem legal traindo a esposa. Ele vê aquele homem legal matando alguém. Ele vê aquele homem legal fazendo isso. Então ele corta tudo isso e no dia do funeral só aparece aquilo que é legal. Mas sabe o que é legal desse filme? Sabe por que eu gosto tanto desse filme? Porque tem um Deus no céu que tem essa tecnologia. E Ele não pode apenas filmar aquilo que você vê. Ele sabe tudo o que você vê, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa. E a Bíblia diz que nós daremos conta, nós prestaremos conta de cada palavra
palavra que saiu dos nossos lábios. Então, em outras palavras, imagina que Deus está aqui agora, Deus ele fala assim, me dá o chip do Sherlon. Aí eu falo assim, Dudu, põe o chip do Sherlon aí no computador, e nós vamos ver a última semana da vida do Sherlon. Não, tá bom, vamos o último dia só. A gente passa aqui nesse telão, o último dia da vida do Sherlon. Todos os seus pensamentos, atos, palavras, tudo aquilo que ele tem. O que vai acontecer depois disso? Eu vou falar o que vai acontecer. Gente, é a esposa dele falando. A esposa dele falando. Então, o que vai acontecer isso aqui depois? O Sherlon vai sair naquela porta lá, se ele achar aquela porta, ele vai sair naquela porta e ele vai sumir, e não é nem de cidade, é de possível de estado. Talvez ele volte até para o Brasil. Tamanha a vergonha dele. Vocês estão rindo? Mas como eu disse, Deus tem essa tecnologia. E aí você pega o chip do Sherlon e passa aqui. E o Sherlon se envergonharia diante de uma plateia que é igual a ele. Porque se eu pegasse o chip de cada um de nós e passasse ali o nosso último dia, você se envergonharia ao ponto de sair dessa porta e nunca mais voltar nessa igreja. Porque não existe nenhum bom, nenhum sequer. Mas como eu disse, o seu chip não vai ser mostrado diante de pessoas, pecadores como você, farinha do mesmo saco, que você se envergonha, mas você sabe que todo mundo aqui é igual, pecadores. Esse chip vai ser mostrado diante de um Deus santo, que não aceita uma única falha moral. O que vai acontecer com você nesse dia, se a sua vida não estiver coberta com o sangue do Cordeiro? Essa é a necessidade do sangue de Jesus. Então, como eu disse, Deus ele não é um Deus sedento de sangue, como alguns o acusam. Deus não é essa pessoa. Todo o sangue que ele requer para fazer propiciação foi derramado por ele mesmo em seu Filho. Deus ele não se tem prazer na morte de bezerros e bodes e vacas, porque essas coisas não podem perdoar pecados, como diz o autor de Hebreus. Nada. O homem pecou, o sangue do homem tem que ser derramado. É por isso que Jesus tem que vir, para pagar o preço dos nossos pecados. Então Deus nos salva à custa do seu próprio sangue, e não à custa do sangue de outros. Em terceiro lugar, caminhamos para o final e para a ceia. Como a morte de Jesus pode me transformar? Recebendo o que Jesus fez por você. Note que Jesus ele chega para os discípulos, ele toma o cálice e diz: tomem, este é o meu sangue. Depois ele pega, depois de partir o pão, ele dá aos seus discípulos. O que isso quer dizer para nós? Para você se apropriar de tudo isso que eu falei, para que o sangue de Jesus cubra a sua vida, para que a Páscoa faça sentido na sua vida e transforme a sua vida, você tem que se apropriar do que Jesus fez por você, do sangue de Cristo, que está disponível para a sua salvação. Então o sacrifício de Jesus não pode fazer nada por você, se você não se apropria dele. Você pode estar diante da melhor mesa do universo, você pode ter um banquete na sua frente, e você está morrendo de fome, mas você não come. O que vai acontecer com você? Você vai perecer, mesmo que todo aquele manjar esteja na sua frente, porque aquilo só entra na sua vida e transforma a sua vida e te mata a fome se você come. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo: você só pode fazer parte de mim se você bebe o meu sangue e se você come da minha carne. Em outras palavras, se você se torna participante do que eu fiz. Então a ceia do Senhor é a mesa do Senhor, é o lugar onde a necessidade do homem, qual a necessidade? Perdão, libertação, saída do reino das trevas,
se encontra com a graça de Deus, onde a presença de Jesus transforma uma lembrança triste do passado, a morte, a cruz de Jesus Cristo, em uma gloriosa promessa de futuro. A mesa transforma a nossa relação com o passado no presente, apontando para um futuro. Então, agora nós caminhamos para a ceia. Você não precisa tirar meus slides, pode deixar meus slides aí. A partir do versículo 17, Jesus diz: tomem isto e partilhem. O que é tomar? Ele toma o cálice e ele diz: tomem isto e partilhem. Este é o meu sangue, entregue por vocês. O sangue da nova e eterna aliança. O que é tomar do sangue de Jesus? O que é tomar do cálice de Jesus? É estar conectado com Ele. É estar conectado em profunda comunhão, compartilhando do seu destino, compartilhando da sua obra, compartilhando do que Ele fez. Isso é tomar do sangue de Cristo, é participar dos seus sofrimentos. E qual o destino de Jesus? A morte, o sofrimento, a cruz. Então a ceia nos lembra, o sangue nos lembra, que participar da ceia é aquilo que nos leva para a nossa morte diária. Talvez nós não vamos morrer, literalmente, fisicamente, por causa do testemunho de Jesus, como alguns irmãos nossos vão. Mas é um chamado para nós, como eu disse agora há pouco, a participarmos do sofrimento de outros, a morrer como Jesus morreu, porque Ele é o nosso modelo. Nós somos chamados então para morrer e seguir o exemplo de Cristo. Então no versículo 19, Jesus ele pega o pão, ele parte o pão e ele dá aos seus discípulos: tomem. Ele quebra o pão. Então, tudo isso, ele não está dizendo em tudo isso que isso aqui se torna de uma maneira miraculosa no sangue de Jesus. Nós não cremos nisso, a palavra de Deus não ensina isso. Nós não cremos que o corpo, que o pão se torna em algum momento o corpo verdadeiro de Cristo. Eles são símbolos, é uma lembrança daquilo que Jesus fez, mas Ele está presente aqui agora. Então, Ele parte o pão e Ele entrega aos seus discípulos, e Ele está dizendo: é isso que vai acontecer com o meu corpo, ele vai ser partido. Mas, se você tomar disso aqui, se você tomar desse pão, você então faz parte comigo. Se você tomar desse pão, aquilo que eu vou fazer através desse pão, o meu corpo sendo partido, ele vai beneficiar vocês. Ele vai beneficiar vocês. E aí ele diz então: em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Assim que ele conclui com tudo isso. Do que Jesus está falando? Jesus está falando sim da ceia. Nós devemos comemorar a ceia regularmente. Por quê? Porque a ceia nos lembra de uma coisa, ela nos lembra do passado, daquilo que Jesus fez, quando Ele instituiu. A ceia nos lembra do sacrifício de Cristo, mas a ceia nos lembra de uma outra coisa, que nós temos uma aliança com Ele, que nós fazemos parte do corpo, que nós fazemos parte do sangue, que nós somos dEle. Mas além disso, a ceia nos aponta para o futuro, porque Ele diz: façam isso em memória de mim, porque eu não comerei desta ceia. Percebam que Jesus não come da ceia, Ele dá aos seus discípulos. Então Ele dá aos seus discípulos, Ele entrega aos seus discípulos o pão e o cálice, porque o cordeiro vai ser sacrificado, para que vocês, para que nós, o seu povo, pudesse se lembrar de uma coisa: assim como Ele previu que tudo isso aconteceria com Ele, a sua morte, a sua ressurreição, Ele também disse: eu voltarei para estar com o meu povo, eu voltarei e estarei com vocês para sempre. A ceia aponta para essas coisas. Então a ceia de Jesus é baseada no seu ato sacrificial,
pelo seu povo. É baseada no sacrifício de Jesus Cristo. A sua atitude de completa obediência ao Pai deve ser a atitude daqueles que se juntam a essa mesa. Essa deve ser a minha e a sua atitude. A ceia, então, é um ato sacrificial. A base da ceia é o ato sacrificial de Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados. Mas ele se entregou em ato de obediência completa ao Pai. Esse é o nosso chamado, de participar dessa ceia, entendendo que nós temos aliança com Ele, entendendo que nós não somos nossos, nós fomos comprados a preço de sangue, entendendo que, uma vez que o nosso Senhor se entregou, nós somos chamados também a se entregar. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. Eu queria chamar os diáconos de plantão para cá, eu queria chamar o louvor para cá, para tomar o seu lugar. A igreja pode se colocar de pé. Nós teremos o privilégio agora de participar do cálice, do pão. E é um privilégio. Mas nós não, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, nós não nos achegamos a essa mesa de qualquer maneira. Nós refletimos, nós pensamos naquilo que ela significa, aquilo que nós falamos hoje. Nós também pensamos em como está a nossa vida, nos lembramos que nós servimos a um Deus santo, mas que apesar de nós, apesar dos nossos pecados, o sangue de Jesus cobre a multidão dos nossos pecados. Mas nós somos chamados a pensar, a refletir sobre isso. E o apóstolo Paulo ele nos diz que quem for tomar a ceia deve tomá-la dignamente. Como que eu faço isso? Olhando para dentro, olhando para mim. Examinem-se a si mesmo. Se examinem-se, mas tomem, comam, porque você nunca vai ser digno. Então você não pode falar, eu não sou digno de tomar ceia hoje, porque eu fiz isso ou aquilo. Examine-se, peça perdão, diga a Deus, eu vou mudar de vida, renove a sua aliança com Ele, e tome da ceia, porque se você for esperar ser digno, você nunca vai poder tomar desse pão, porque o que te torna digno é o sangue que foi derramado por você. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana Penuel, essa é a mesa do Senhor. Porque a igreja presbiteriana Penuel não tem mesa, é Cristo que tem. Então se você é um membro da sua igreja, batizado, professo, você entende o que nós estamos fazendo aqui, você pode e deve participar desses elementos. A ordem que nós vamos proceder é, você vem pelo meio e você volta pelas laterais. Léo vai estar com o pão e com o vinho, Lu vai estar com o pão e com o vinho, você vem, pega do seu lado e volta para o seu lugar. Mas antes de você vir, Lu, consagre os alimentos ao Senhor. Louvado é teu nome, Jesus. Bendito, exaltado, glorificado é teu nome, Senhor. Nesta noite nós bendizemos o teu nome e nos alegramos por essa maravilha, Senhor, de ser convidado a sentar na tua mesa, a participar com o Senhor. Oh Pai, que privilégio é esse, Senhor. É verdade, Senhor. Que privilégio é esse, Senhor, essa mesa, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para cada um de nós e nos vê com o olhar do Senhor. Pai, nós não somos dignos de nada. É verdade, Senhor. Mas pela infinita graça do Senhor, por isso nós estamos aqui, Senhor. É verdade, Senhor. Pai, que este pão, que este suco de uva possa, Senhor Deus, continuar fazendo essa conexão, possa continuar nos dando essa intimidade com o Senhor. Amém, Senhor. E que possamos todos os dias, todos os momentos da nossa vida,
olhar para a cruz e contemplar a glória, o poder do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Sim, de estarmos como igreja do Senhor, recebendo e participando dessa mesa maravilhosa que o Senhor nos deixou. Muito obrigado, Pai, nos abençoa no nome santo de Jesus. Os irmãos podem vir enquanto nós cantamos. Você se sirva, não coma e não beba ainda. Depois que todos estivermos servidos, nós comeremos e beberemos juntos. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Agradeça pelo que você tem nas mãos, porque foi o sangue de Jesus derramado, foi o corpo de Jesus partido que te trouxe aqui. É Ele quem te dá acesso à presença do Pai.
Senhor, nós te louvamos. Oh, Jesus, obrigado pelo teu corpo partido, pelo seu sangue derramado, pelos piores dos pecadores que somos nós. Somos indignos, Senhor, mas o seu sangue nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve. O seu sangue nos purifica e nos torna aceitáveis diante de Deus. Jesus, obrigado, porque naquela cruz o Senhor tomou a nossa ira. O juízo que era para cair sobre nós caiu sobre o Senhor. E o teu relacionamento com o Pai foi nos dado. E nós temos agora o privilégio de sermos família, filhos de Deus, porque o Senhor se entregou. Obrigado pelo teu corpo partido, pelos teus sangue derramados, Jesus. Vamos comer e beber o corpo e o sangue de Cristo. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Que privilégio nós temos de participar dessa mesa, a mesa mais importante do universo. Mas um dia nós estaremos com Ele e comeremos da mesa, e não vai ser o Rodrigo que vai presidir essa mesa, vai ser o nosso Senhor Jesus. Então vai essa semana nessa expectativa de que o Senhor Jesus pode voltar, e você é um eleito, você é uma eleita de Deus. E não importa o que aconteça essa semana, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vá nessa esperança essa semana, e que o amor de Jesus transforme a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor. Amém? Vamos receber a bênção dos apóstolos. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, os dons, a presença do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre e sempre.
Não saia correndo, desce lá para a gente poder te dar um abraço. Deus vai com você essa semana. Não falte domingo que vem, domingo de Páscoa. Vai ser um culto abençoado, como foi hoje. Vai com Deus. Obrigado, meninos.